Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Esse é um trecho do Manifesto de Bauru, escrito em 1987, no 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, e o manifesto é tido como um dos marcos fundacionais da luta antimanicomial no Brasil. De lá para cá, já se passaram 34 anos, o que não significa que a defesa de uma política de saúde mental baseada em cidadania e dignidade tenha se tornado dispensável. Pelo contrário, nos últimos anos não foram poucas as tentativas de se retornar para um modelo de saúde mental conservador, baseado em isolamento, remédios, castigos e violações. É para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença da médica psiquiatra da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em humanização na gestão e atenção do SUS, mestre em psicologia da saúde e coordenadora do espaço Nise da Silveira IAFAB e cofundadora da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares, Marta Noal. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a luta antimanicomial. Marta, eu gostaria de começar agradecendo pela tua disponibilidade em falar conosco. Eu que agradeço, Rafael. Na verdade, agradeço o convite, porque ainda a gente precisa falar muito sobre a reforma psiquiátrica e o movimento da luta antimanicomial. 34 anos depois, nós precisamos ainda evidenciar as premissas desse movimento. Então, é uma oportunidade a mais de poder explicar para a população o porquê desse movimento, dessa data. Então, eu que te agradeço. Eu acho que, pegando o gancho dessa sua primeira fala, eu acho que é interessante a gente começar justamente de um ponto bem introdutório, para quem não é familiarizado com a pauta. Então, assim, eu te pergunto, de maneira resumida, o que é a luta antimanicomial? Como ela surgiu? Quais são os princípios envolvidos? Basicamente, uma apresentação da pauta para quem não é tão familiarizado com ela. Antimanicomial, essa expressão, ela vem, então, de 34 anos atrás, mais ou menos, mas o movimento da reforma psiquiátrica, ele já tem bem mais tempo, não é? Há 50 anos atrás, o Franco Basaglia, que foi introdutor da reforma psiquiátrica italiana, que é o modelo que o Brasil seguiu desde a década de 70, ele abandonou, ele renunciou ao trabalho como professor universitário. Depois de 13 anos trabalhando como professor universitário, ele não estava satisfeito com o que ele estava vendo, com o que ele estava produzindo, e ele abandonou essa atividade profissional e foi dirigir um hospital psiquiátrico em Gorizia, no norte da Itália. E lá ele começou a tentar implantar a reforma psiquiátrica e não conseguiu da forma como ele planejava, né? Não tinha uma equipe suficiente, talvez não fosse o momento ainda, não havia uma preparação de mais pessoas para ajudar naquele momento. E então, em 1971, ele saiu de Gorizia e foi para Trieste. E lá ele realmente conseguiu implantar a lei da reforma psiquiátrica, em 78, a Lei 180, e isso influenciou demais na questão do Brasil, né?
Para tu teres uma ideia, eu tive a oportunidade de conhecer o ex-manicômio. Para mim foi muito impactante quando eu recebi uma carta, um e-mail, na verdade, em resposta à minha proposta de conhecer, e se referia ao endereço que eu deveria me dirigir, era o ex-manicômio de Trieste. Então, isso foi muito emocionante, né? Conhecer um lugar que não é mais manicômio. Mas para teres uma ideia, quando ele assumiu, o Basaglia assumiu em 1971, lá haviam mais de 1.000 pessoas internadas. E em 79 já tinham 40 pessoas internadas. E as outras pessoas recolocadas no território a partir dos tratamentos nos centros de saúde mental que ele criou e que existem até hoje, né? Eu estive lá há poucos anos atrás, 2 anos atrás, 3, e estava lá, tudo funcionando ainda muito bem. E aqui no Brasil, o Basaglia esteve em 79, e isso coincidiu com o movimento da redemocratização brasileira, né, com todo o movimento da reforma sanitária, que culminou com o SUS, né, com a 8ª Conferência de Saúde, que foi lá 86, né, 88 o SUS, não, desculpa, 8ª Conferência 86, 88 a Constituição, a nova Constituição, e em 1990 o SUS. Então, foi muito nesse movimento que surgiu o movimento de trabalhadores de saúde mental, lá no primeiro Congresso de Trabalhadores, depois teve o segundo Congresso em Bauru, que é esse que tu citas, a Carta de Bauru, que foi um marco, né, que ali então se materializou esse movimento a partir da frase, da carta e dessa chamada que é por uma sociedade sem manicômios. Então se vão deste momento aí, 34 anos de conquistas, eu te diria assim, né, de grandes conquistas, especialmente em termos das premissas da reforma psiquiátrica e da ampliação de serviços, né, antigamente, então, existia o hospital psiquiátrico, em geral, manicomial, e com o passar do estabelecimento da reforma psiquiátrica, foram surgindo os serviços substitutivos, que é o que a reforma preconiza, serviços territoriais, ou seja, eu não tenho que levar alguém para dentro de uma hospitalização necessariamente, né? E quando essa pessoa não estiver bem, que ela precisar de um cuidado mais intensivo, existe, a partir da reforma psiquiátrica, outros dispositivos previstos, como a internação em hospital geral, em unidades psiquiátricas, a internação, posteriormente, então, surgiu lá em 2002, a portaria que faz com que surjam os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Então, a partir dessa portaria, tem os CAPs disponíveis para o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico, e o CAPS 3 é aquele que tem 24 horas de funcionamento, então as pessoas podem ser internadas provisoriamente por um momento de estabilização nesses serviços. Então, em linhas gerais, esse é o movimento, ele se distribui ao longo do Brasil inteiro, com pessoas de várias profissões, não só da psiquiatria, mas também da enfermagem, da psicologia, da terapia ocupacional, do serviço social, dos acompanhantes terapêuticos, de outras áreas afim, como a educação física, a música, enfim, pessoas que se agregam ao movimento, né, para trabalhar junto numa equipe interdisciplinar. Certo, Marta, então se nessa primeira pergunta tu fizeste uma explicação geral, um resgate histórico, falou dos manicômios, por exemplo, né? Os manicômios, como, digamos, de maneira mais icônica a gente conhece, eles não existem mais. Mas eu te pergunto, qual é a atualidade da luta antimanicomial? Porque ela não se resume, né, ao fechamento dos manicômios. Então eu te pergunto qual é, em 2021, a atualidade dessa luta? Olha, os manicômios não existem mais tantos, né? Eles ainda existem, alguns existem ainda no Brasil. Há pessoas ainda internadas em manicômios no Brasil, o número é menor. Existem os relatórios, eventuais saem agora, ano passado, final do ano, ainda saiu um relatório bem preocupante sobre a situação das hospitalizações psiquiátricas no Brasil.
Mas a atualidade desse tema, Rafael, é porque bom, nunca acaba, né? A gente sempre teria que estar construindo novas redes, ampliando redes. Essa seria a atualidade pensando em termos de progressão, né? De formação de profissionais que sempre pudesse estar se renovando um quadro de pessoas com uma qualificação profissional mais humanizada, mais atendendo de um modelo de atenção com as premissas da reforma psiquiátrica. Então, isso nunca vai acabar, porque sempre vai ter que se renovando, atualizando, novas terapêuticas, novas abordagens, enfim. Mas a importância de eu te agradecer, porque essa oportunidade de falar, é porque há, nesse momento, novamente, né, não é um movimento novo, dá para dizer, assim, é um movimento até bem velho, já faz anos que existe uma tendência que se chama o movimento da contra-reforma psiquiátrica, não é? Existe uma tendência encabeçada por instituições fortes, ou pretensamente fortes, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, por muitos anos o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul também foi ferrenho crítico do movimento da reforma psiquiátrica. A gente não compreende exatamente por que disso, né? Mas para teres uma ideia, as diretrizes lançadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina de 2020, é pela volta de instituições de longa permanência. Esse termo me assusta, né, instituições com muitas pessoas, né, teve uma portaria anterior que falava em instituições com até 400 pessoas internadas, quer dizer, isso é a antítese de tudo que a gente acredita, né, o movimento da reforma é um movimento de conhecer as pessoas pelo nome, de conhecer a história delas, de poder ajudar elas a desenvolverem o seu próprio protagonismo, de terem o seu percurso terapêutico. Então, se tu juntares 400 pessoas numa internação de longa permanência, se perde toda a singularidade das pessoas, né? A gente vai estar voltando à década de 70 do século passado, num texto que se chama Manicômios, Prisões e Conventos, do Goffman, um texto clássico que compara como que é o funcionamento dentro de um hospital manicomial, de uma prisão ou de um convento, né? As pessoas não têm a liberdade, a singularidade de comer a hora que tem fome, de vestir o que quiserem, de dormir a hora que tem sono, de acordar quando estão dispostas, né? Essas instituições totais, como o Irving Goffman chama, são instituições onde a gente transforma todo mundo numa massa muito parecida, né? Chegou a comida, agora é hora de dormir, agora é hora do banho, independente de se está frio, eu posso querer tomar banho no inverno um pouquinho mais tarde, no verão um pouco mais cedo, ou 3 banhos por dia no verão e 1 no inverno, né? Não tem essa possibilidade das pessoas serem o que elas realmente são, de exercerem a sua própria cidadania em instituições de longa permanência, como está sendo preconizado agora. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma análise crítica das diretrizes que foram lançadas, uma leitura crítica que eu fiz para um outro movimento que depois eu vou te trazer, e é um texto de 34 páginas e que fala 55 vezes a palavra paciente, sendo que a gente evita, pela lógica da reforma psiquiátrica, a última coisa que eu quero é que as pessoas que eu trato, que eu acompanho, sejam pacientes, eu quero que elas sejam ativas, elas têm que ser protagonistas das suas histórias, né? A gente não quer que as pessoas sejam passivas, como a palavra paciente designa. E pior do que isso, eu me dei ao trabalho de voltar à leitura para contar, porque eu fui me impactando ao ler aquele texto e só falava em doença mental, em doente mental, doença mental. E aí eu retornei à leitura, que já estava um pouco adiantada, e fui contabilizando, né? Então, em 34 páginas, fala 24 vezes a expressão doença mental ou doente mental. Um texto de 2020. Né? Com um linguajar do século retrasado. Então, por isso que a atualidade é a gente poder ter essas oportunidades de esclarecer a população,
porque o discurso pregado é que existe uma desassistência a partir do momento da reforma psiquiátrica, que teria fechado os hospitais, e aí as pessoas que precisariam internar, esses doentes mentais, estão desassistidos pela rua, ou nas famílias, e as famílias não sabem o que fazer com eles. E isso, para nós que trabalhamos cotidianamente, né, diariamente, a vida toda, a vida profissional toda nesta lógica, o que a gente faz não é desassistência, ao contrário, né, a gente verdadeiramente acolhe e assiste essas pessoas nos serviços substitutivos. Então, além de haver diretrizes mal intencionadas e inexplicáveis, no meu ponto de vista profissional e técnico, né, a gente retroceder de tal forma, para mim, não há nenhuma justificativa técnica para isso, né? Talvez tenha outras justificativas econômicas ou no outro aspecto, mas isso a gente não pode afirmar. Agora, do ponto de vista da prescrição médica, não há nenhuma justificativa para botar pessoas que readquiriram o seu poder contratual, readquiriram a sua cidadania, o seu pertencimento na sociedade, a sua capacidade de ir e vir com qualidade, com decisões, a gente voltar a pensar nessas pessoas institucionalizadas, né, parece-me uma postura, assim, higienista que não tem mais espaço no mundo de hoje, né, pelo menos não na minha lógica de atenção, né, no cuidado da saúde mental. Certo. Marta, eu queria te fazer agora duas perguntas em uma. Tentando falar, ainda seguir falando na atualidade. O Brasil está vivendo um momento, né, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, e eu queria te perguntar, por isso que eu digo que são duas perguntas em uma. Qual é o impacto para a luta antimanicomial, o fato de nós termos hoje um governo que é de ideologia conservadora e que, ao mesmo tempo, em termos de política econômica, é liberal, ou seja, defende um Estado mínimo? Qual é o impacto para a luta antimanicomial? Nós temos um governo que é conservador discursivamente e economicamente liberal, defendendo que o Estado seja cada vez mais assistente à população. Qual é o impacto que existe? O impacto é enorme, mas ele já vem de antes, né? A gente tem que ser justo. Ele já vem de antes, porque antes desse governo atual, o governo Temer já teve um impacto terrível, né, na saúde pública e na saúde mental, inclusive, né? Foi nesse tempo que se colocou comunidade terapêutica dentro da RAPS. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial, ou seja, se mina, né, foi minado um campo que é para ser de serviços substitutivos com uma internação absolutamente anacrônica, né, em lugares onde nem profissionais da área da saúde mental, em geral, não são contratados. Essas comunidades terapêuticas são fazendas administradas por pessoas, não é, leigas, muitas vezes ex-dependentes, ou, enfim. Então, os impactos já vêm de algum tempo, não é? São impactos proeminentes, mas que já vem de algum tempo. E, mais recentemente, nesse último governo, então, eu acho que toda a lógica governamental é excludente, né? Isso fica evidente em todas as políticas, né? É uma lógica que, apesar de poder dizer em algum momento que não, uma lógica que não cuida da saúde das pessoas e que não cuida do SUS. Então, no momento que a gente não cuida do SUS, a gente está prejudicando demais a maior parte da população. Para tu teres ideia, essas novas diretrizes, elas vieram junto com o que houve uma ameaça, né? Houve um vazamento de uma informação no dezembro do ano passado. Emblematicamente, sempre é no dezembro, Rafael, que esses golpes à saúde mental acontecem. Eu acho que as políticas imaginam que a gente se descuida um pouco
no final do ano, mas geralmente quem trabalha, quem milita pela reforma psiquiátrica está sempre atento. E no final do ano passado, no dia 3 de dezembro, recebemos uma informação que vazou de uma reunião, que provavelmente não era para vazar, mas vazou publicamente, nacionalmente, que havia uma proposta de revogação de 99 portarias da reforma psiquiátrica, nesse governo atual. E essas portarias, se revogadas, elas simplesmente acabariam com a reforma psiquiátrica, né? Ela deixaria de existir. Então, no dia 4 de dezembro, nós soubemos, esse vazamento veio, essa informação chegou numa quinta à tarde, e numa sexta de manhã aconteceu uma assembleia histórica, que foi para a qual eu passei parte da minha madrugada estudando essas diretrizes, para a gente poder ter uma ideia do que estava acontecendo mais recentemente, e se criou nessa assembleia, com mais de 4.000 participantes, a frente ampliada em defesa da saúde mental, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, que é uma frente que eu participo, e inúmeras, centenas de pessoas no Brasil todo participam desde então, no sentido de nos reorganizarmos, nos fortalecermos para ficar atentos a essas ameaças muito reais, né? A partir desse movimento criado ali, havia uma data, dia 17 de dezembro, seria a reunião para fazer o que se chamou de revogaço, né, das 99 portarias. Claro que não entrou nem em pauta nesta reunião esse assunto, porque eles, né, esse movimento de desmonte da saúde, e dentro dele o desmonte da saúde mental, se mobilizou, viu que a gente estava mobilizado e retirou de pauta. A nossa preocupação é que essas 99 portarias passem a ser fatiadas, né? Que a gente não tenha o poder de cuidar, de ter notícias, uma a uma delas, frente aos seus desmontes. Essa é uma grande preocupação. Perfeito. Marta, para encerrar, eu gostaria justamente de pegar um gancho entre algumas questões que tu comentaste agora. Por exemplo, tu comentaste agora sobre a questão das comunidades terapêuticas, e antes falávamos também dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial. No decorrer de todos esses anos da luta contra o modelo manicomial, foram sendo construídas alternativas, e essas alternativas geralmente foram construídas, né, num debate entre a sociedade, entre trabalhadores da área da saúde, entre usuários do sistema, enfim. O CAPS é uma dessas opções, digamos assim, é uma dessas ferramentas que são oferecidas numa contrapartida para atuar na contramão do que eram os manicômios. Só que os CAPs são políticas públicas, certo? Eles precisam de atenção governamental. Tu comentaste antes sobre a questão das comunidades terapêuticas também. Eu separei um dado aqui, que em 2019 as comunidades terapêuticas, o governo, pegando agora especialmente o governo Bolsonaro, ele nunca escondeu o apreço que ele tem pelas comunidades terapêuticas, em especial aquelas que envolvem de maneira muito perigosa tratamento de dependência química e alguns valores religiosos, certo? Mas esse apreço também é manifestado pelo repasse de verbas. O dado que eu mencionei é que em 2019 foram 153 milhões para comunidades terapêuticas, enquanto foram 158 milhões para os CAPs. Eu queria te perguntar como é que está se dando essa relação assim, porque me parece que a construção de um modelo de saúde mental que esteja na contramão do que era o manicomial passa diretamente pela construção de um modelo de saúde mental que seja ancorado no que é público, certo? E aí então nós temos essa relação do governo com as comunidades terapêuticas privadas, nós temos cada vez mais cortes de recursos. Como que se dá para construir uma luta antimanicomial dentro desse sucateamento do que é público e do investimento da injeção no que é privado?
Perfeito, Rafael. Tu traz em números o que eu falava genericamente quando eu me referia a desmonte, né? Esse é o desmonte. E nós, trabalhadores, né, eu milito na reforma psiquiátrica desde 87, desde o meu segundo ano de faculdade. E assim como eu, muitas pessoas vieram antes e outras estão depois, enfim, então a gente nunca vai deixar de trabalhar pela reforma, né? Vai ter um movimento que vai se perpetuar e que vai se renovando. Mas a preocupação é exatamente o desmonte, no sentido até da opinião pública, porque quanto mais sucatearem os serviços, quanto mais invadirem os serviços de qualidade, com organizações sociais, por exemplo, isso é uma questão que está chegando mais no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe de um total desmonte de serviços no sudeste do Brasil, através de organizações sociais. Contratam pessoas com vínculos empregatícios completamente precarizados, que não permite a uma equipe confrontar poderes, confrontar lógicas que não são aquelas que a pessoa acredita, né? Então, é uma grande preocupação, porque os CAPs, quando tu fala que eles são um dos dispositivos, sim, eles são um dos dispositivos, isso está totalmente certo, mas ele, na verdade, é o dispositivo. O CAPs seria, por toda a portaria de CAPs, tem um manual de CAPs que é clássico, está aqui comigo, está sempre por aqui, para mostrar em aula, enfim, para citar por algum motivo. O CAPs é o lugar onde vai fazer todo o matriciamento da saúde mental. Não é? A rede, ela é fundamental, Unidade Básica de Saúde, os NASFs, que são os núcleos de apoio às unidades da estratégia de saúde da família, da saúde mental nas unidades básicas, enfim, mas os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência, que seria ideal que nós tivéssemos em Santa Maria, né? Nós não temos nem serviço residencial terapêutico, nem centro de convivência, o que eu me constranjo demais e faço a minha parte até onde é possível para transformar essa realidade, mas até hoje fui impotente. Eu e meu coletivo, Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central, fomos impotentes em conseguir a criação desse serviço aqui em Santa Maria. CAPS 3 também, a gente pleiteia há muitos anos que vem e não conseguimos até hoje. Mas o desmonte, ele vai roendo, né? Ele vai corroendo os serviços. A preocupação é que no momento que não vem a verba para os CAPs, as pessoas acabem sendo assistidas de uma forma mais precária, né? Se tiver uma desvalorização do salário para os profissionais, a gente acaba não conseguindo ter uma equipe completa. Um CAP sem uma equipe completa começa a atender de forma precarizada. E isso eu tenho ouvido, tenho contatos muito frequentes, assim, com pessoas das redes de saúde mental, dos movimentos, assim, do Brasil afora, e o que eu escuto é pessoas falando que os CAPs não estão dando conta, que os CAPs não dão conta da realidade. E isso é um exemplo vivo da precarização. É que nem os Correios, né? Primeiro a gente precariza os Correios para depois dizer que eles não funcionam e aí a gente vende, né? É isso que tem acontecido, ou com os bancos, né? Ou enfim, com as empresas estatais. Primeiro a gente precariza, depois a sociedade acredita que aquele serviço não é bom, e aí fica mais fácil de se desfazer deles. E é isso que a gente tem visto em alguns CAPs do Brasil, né? CAPs com pouca equipe, CAPs que não têm verba para, enfim, para investir nos seus usuários, e com isso as pessoas acabam achando que CAPs não funciona. Eu trabalhei por 12 anos e meio no CAPs em Santa Cruz do Sul, fiz parte da equipe que criou o CAPs lá. Com muito orgulho, a gente conseguiu fechar um manicômio que existia ali dá para ver ali pela estrada, quando se vai a Porto Alegre, a antiga Clínica Vida Nova. A equipe que fundou o CAPs 2 de Santa Cruz do Sul foi a mesma equipe que, junto com outros coletivos de Santa Cruz do Sul, conseguiu fechar aquele manicômio. E eu posso te dizer que um CAPs dá conta.
um CAPS 2, que é um CAPS que trabalha só em horário comercial, até as 18 horas, dá conta de grande parte da complexidade da atenção em saúde mental. E o que o CAPS não dá conta, o CAPS 2, seria o CAPS 3, 24 horas, para atender essas situações de urgência ou uma unidade de internação psiquiátrica no hospital geral. Eu posso te dizer que manicômio é prescindível, né, esse discurso de que nós precisamos de leitos em hospitais psiquiátricos, e hospital psiquiátrico é uma grande confusão na nomenclatura também, né? Qual é o problema de hospital psiquiátrico? Hospital psiquiátrico, Rafael, é aquele que, se eu for internada, todo mundo vai saber na minha alta onde eu estive, né? É um hospital que gera estigma, é um hospital onde as pessoas ficam enclausuradas, e que não tem uma perspectiva de sair de lá melhor do que chegou, né? Uma perspectiva de sair de lá muito marcado com as vivências que teve por lá, completamente diferente de uma unidade psiquiátrica dentro de um hospital geral. Se eu ou tu precisarmos um dia, né, em hipótese, né, eu acho que não vai acontecer, mas precisarmos de uma internação psiquiátrica, se a gente estiver internada no USME, ou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ou enfim, num grande hospital, sabe, não vai ficar estigmatizado. Onde que a Marta esteve? A Marta internou ali no hospital, no USME. Tá, ela estava doente, né? Agora, se eu te disseres, eu tive uma passagem pelo São Pedro agora no ano passado, no mês passado, tu entende o impacto que isso gera, né? E, enfim, hoje em dia tem grandes livros que falam sobre isso para as pessoas que têm interesse de conhecer. O mais famoso é o Holocausto Brasileiro, né, para entender o que é mesmo, do que a gente está falando. A gente está falando de internações que provocam violações nos direitos humanos das pessoas, né? O Canto dos Malditos, aquele livro que gerou o filme O Bicho de Sete Cabeças, sobre a trajetória do Austragésilo Carrano, Ouvindo Vozes, que é um livro muito interessante, do Edmar Oliveira, que conta sobre o antigo Pedro II, né, que hoje em dia é o Espaço Unis da Silveira. Ele mostra as atrocidades destes hospitais psiquiátricos, onde as pessoas viviam 30, 40 anos internadas, né, passavam uma vida internadas e morriam lá. Então, essa lógica não tem nenhum sentido a gente não combater, né, ou mais ainda a gente assinar embaixo. Por sinal, a partir daquele movimento ali do dezembro de 2020, que ficou marcado no movimento da reforma psiquiátrica, surgiu uma mobilização de mais de 1.000 psiquiatras no Brasil, em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, colocando todos os movimentos englobados, né? Mais de 1.000 psiquiatras, porque a ABP, quando ela fala nos seus documentos, ela se dá o direito de falar por todos os psiquiatras do Brasil, e isso é uma inverdade, né? A maioria dos psiquiatras do Brasil nem sequer é mais sócio da própria ABP, né? E a gente foi saindo, muitos de nós foram saindo, porque não concordavam mais com a lógica do funcionamento, assim, das diretrizes de lá. Perfeito. Marta, eu gostaria de te agradecer imensamente pela atenção e pela disponibilidade em conversar conosco. Agradeço também, Rafael. Seguimos, né, em função de quebrar estigma, em função de defender a saúde mental das pessoas em serviços territoriais, em serviços próximos à casa delas, e que elas possam ser tratadas com dignidade, como todos nós, né? Todos nós, hoje em dia, estamos carecendo de sermos tratados com respeito e dignidade no Brasil, mas a saúde mental, esse movimento, ele procura defender mais as pessoas que têm essas experiências vividas, né? Mas, na verdade, todos nós estamos excluídos e estamos sendo desrespeitados atualmente no Brasil. Isso é muito preocupante.
Certo. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da médica psiquiatra da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em humanização na gestão e atenção do SUS, mestre em psicologia da saúde, coordenadora do espaço Nise da Silveira IAFAB e cofundadora da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares, Marta Noal. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.